Oremos então. Senhor nosso Deus, mais uma manhã encontramos aqui para juntos podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um dos Teus servos. Te pedimos que possas estar connosco, que possas nos orientar, dá-nos a humildade de aceitarmos aquilo que a Tua Palavra nos ensina e a capacidade de interpretarmos da forma correta. Te pedimos também, Senhor, pelos Teus servos, aqueles que aqui não estão, que estão em férias ou em viagem, que Tu possas também ser com eles e que eles possam chegar bem aos sítios para onde se dirigem. E, Senhor, toca-lhes também no coração para que, onde estiverem, possam procurar o lugar de culto. As férias não significam que Tu não continuas a ser o Senhor e que Tu deves ser cultuado. E por isso te pedimos que sejas com todos nós, com a Tua Igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos a estudar o livro de Josué. Começamos já há 2 semanas e hoje vamos na 3ª semana. Nós já percebemos que o livro de Josué é um livro de conquista, fundamentalmente. Mas nós fizemos todo aquele estudo preparatório nos primeiros capítulos e podemos dizer que a conquista vai começar verdadeiramente agora. A partir desta lição e até ao final, grande parte do livro é precisamente dedicado à conquista da Terra Prometida. Então, para hoje, os pontos que nós temos são aqueles que eu vos apresento, que são a conquista de Jericó. Jericó é a primeira cidade que Israel vai enfrentar, depois deles passarem o Rio Jordão e estarem agora do lado ocidental e estarem já na Terra Prometida. Vamos ver algo que vai acontecer, em que eles vão ter que tentar conquistar uma cidade seguinte, que é a cidade de Ai, mas vão sofrer ali uma derrota. E depois vamos ver que eles vão ter novamente uma batalha na mesma cidade e vão vencer. E vamos dedicar aqui muito tempo a tentar perceber o porquê da derrota, o que é que era necessário para que houvesse a vitória, mas depois vamos também terminar querendo nós chegar ali a um ponto em que Israel vai ser enganado por um povo da cidade de Gibeão, que são os gibeonitas. Vamos também tentar perceber o porquê do engano e o que é que falhou para que eles pudessem ter sido enganados. Então, começando com a conquista de Jericó, nós devemos sempre olhar para o mapa e nesta lição nós vamos olhar várias vezes para o mapa e para algumas questões mais gráficas para tentar perceber exatamente o posicionamento de Israel, as características das cidades que eles vão ter de conquistar e com isso nós vamos conseguir compreender melhor a poderosa mão de Deus a ajudar o povo de Israel. Nós estamos aqui, esta é a área da Terra Prometida, Israel veio por aqui, este é o Rio Jordão, que é uma fronteira natural. Não se esqueçam que Israel chegou à Terra Prometida, eles estavam aqui em Setim e atravessaram, estabeleceram-se aqui em Gilgal, que é a cidade onde eles estavam, a zona. Estamos a falar de uma zona relativamente baixa em termos de altitude, vamos ver daqui a bocadinho, e é importante sempre termos agora na mente que na retaguarda de Israel está o Rio Jordão. Israel atravessou o Rio Jordão e nós vimos que foi de forma miraculosa, na altura da cega, em que o rio tinha o maior caudal. Nós percebemos que era impossível haver aquela travessia. Só aconteceu porque o Senhor parou as águas aqui na região de Adão, então o povo passou em seco e quando o povo passou para aqui, o rio continuou a correr normalmente. O que significa que Israel agora está deste lado e não consegue mais passar para aquele lado. E é importante nós termos isto na mente, porque o rio continua a correr com a mesma corrente, porque ainda estamos na altura da primavera, em que está a haver o degelo das montanhas ao redor, então o caudal do rio está muito grande. Temos aqui algumas cidades que eu marquei, só para nós termos uma ideia, e para nós compreendermos melhor o relatório dos espias, quando eles estavam em Cades Barneia e Moisés enviou espias, eles disseram que a terra é muito boa, a terra é fértil, mana leite e mel, só que são povos muito poderosos. E aquilo que os espias viram foi precisamente algumas destas cidades. Temos aqui a sul a cidade de Laquis, que é uma cidade de fortaleza que protegia de certa forma a terra de qualquer investida que viesse do sul. Temos aqui Jerusalém, que é uma cidade estrategicamente muito bem localizada, uma fortaleza boa. Não é que fosse a mais forte da região, mas a posição geográfica de Jerusalém, que está num sítio mais elevado, então dava-lhe ali uma proteção que dificultava a sua conquista. De tal maneira que quando Josué atravessou para conquistar aqui a Terra Prometida, só muitos anos depois, mais de 400 anos, é que a cidade de Jerusalém foi conquistada aos jebuseus. Ninguém conseguia.
conquistar aquela cidade. Só o rei Davi, já depois de estar a governar, é que conseguiu conquistar aqui a cidade de Jerusalém, porque estava numa posição que lhe permitia ter uma boa defesa. Então, também esta era uma cidade forte. Jericó não era uma cidade muito grande, mas era uma cidade muito poderosa, porque tinha um sistema de muralhas duplos, e nós vamos ver daqui a bocadinho. E protegia esta região de quem vinha do Oriente e tentava cruzar o rio. Então Jericó servia como uma cidade fortaleza também. E temos aqui Megido, que era uma cidade muito importante, porque era a cidade que controlava a via comercial que ligava o Egito cá de baixo até a zona que nós conhecemos aqui como Mesopotâmia, Babilónia. Então esta era uma rota comercial, a rota comercial mais importante do mundo antigo, e era controlada por quem dominava a cidade ali de Megido, que era Via Maris. E temos a maior cidade de todas, que era a mãe de todas as cidades, era assim que se designava, que era a cidade de Azor, que protegia toda a zona norte da Terra Prometida, e dados arqueológicos mostram que Azor era pelo menos 10 vezes maior do que qualquer uma das outras cidades. Azor era a grande cidade, tanto que ela só é conquistada muito, muito mais tarde. Então Israel agora passou, está aqui em Gilgal, muito perto de Jericó, que é esta cidade altamente fortificada, e com outras cidades aqui muito fortes ao seu redor. Então já vimos o que é que aconteceu, eles passaram para o outro lado do rio, houve a circuncisão do povo, estudamos isto na semana passada, fizeram a celebração da Páscoa, comeram dos frutos da terra. E qual foi o evento que aconteceu logo no dia seguinte, depois de eles terem comido no fruto da terra? Na verdade, que não aconteceu. Já celebraram a Páscoa, sim, comeram dos frutos da terra, e o que é que deixou de acontecer? A pergunta se calhar é melhor assim. Deixou de haver o maná. Quando nós vemos que deixou de haver o maná, nós percebemos o quê? Que eles são bem estabelecidos. É que eles têm ali alimento suficiente ao seu dispor para Deus deixar de providenciar então o maná. E agora Israel está aqui em Gilgal. O que é que vai acontecer em Jericó? Vai encerrar as suas portas, e nós vamos ver a partir de agora o que é que vai acontecer. E o texto diz, a partir do capítulo 5, a cidade mais próxima de Gilgal era Jericó. Se Israel tem que conquistar toda a terra prometida, tem que começar a fazê-lo pela cidade mais próxima, que é Jericó, e a ideia é conquistar cidade a cidade. Vamos ver algumas características da cidade de Jericó. Esta é uma representação esquemática, foi feita artificialmente, mas eu creio que dá para nós termos uma ideia. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras, e nós vamos perceber agora porquê. É a cidade, em termos de altitude, mais baixa do mundo. Ela está a 240 metros de altitude abaixo do nível médio das águas do mar, e aqui uma curiosidade, é a cidade mais antiga do mundo que tem sempre alguém a habitar. Tanto que às vezes os letreiros na cidade de Jericó dizem: nós somos a cidade mais antiga do mundo, porque sempre houve alguém a habitar nos últimos 11 mil anos. Agora, a cidade ela estava completamente fechada. E a pergunta é, o texto diz-nos que ela estava fechada. Porquê que ela fechou-se quando Israel se estabeleceu ali em Gilgal? Pensem, se Israel prepara-se para atacar a cidade se vai fechar-se, tem um problema. Qual é o problema dos cercos? Quem está lá dentro, não é, vai comer e beber aquilo que tem até chegar a um ponto em que vai acabar. E por isso, uma das estratégias militares, às vezes, quem está a fazer o cerco, se tiver condições e mantimentos, só tem que ficar à espera. Mais tarde ou mais cedo, eles vão ter que fazer o quê? Abrir a cidade para virem procurar comida ou bebida. Então, Jericó tinha vantagem pela sua posição geográfica, e porque isto era na zona do Vale do Jordão, era uma zona muito fértil. Então eles conseguiam ser autossuficientes como cidade. Eles não precisavam de abrir a cidade. O problema de quem cercasse Jericó era provavelmente a pessoa ficar em desespero pela espera. Então Jericó conseguia ter alimento suficiente, e por causa da sua altitude tinha uma região montanhosa à sua volta, e havendo então escoamento das águas, eles conseguiam ter aquíferos dentro da própria cidade. Então eles tinham capacidade de autossuficiência. Eles podiam ficar, hipoteticamente, eternamente fechados. E agora, como é que Israel iria fazer para poder entrar naquela cidade? Era uma cidade muito difícil, porque eles tinham um sistema
de muralhas duplo. Então ele via aqui uma primeira cidade, uma primeira muralha exterior. A cidade não era circular, é só para graficamente nós podemos perceber. Havia um fosso entre as duas muralhas e depois havia uma muralha interior. E havia pessoas que iam construindo as suas casas em redor da muralha, pessoas que não tinham tantas condições para poderem viver dentro da cidade, como era o caso de Raabe. Os irmãos se lembram na história de Raabe, os espias entraram na casa dela, o rei enviou soldados e disse, olha, soubemos que estão aqui espias de Israel. E ela disse, olha, eles já fugiram. E ela tinha escondidos onde? Na eira. E depois, quando os soldados do rei saíram, o texto diz que ela fez o quê com os espias? Desceu-os por uma janela. Então tinham que ser casas que viviam aqui, pessoas que não tinham tanta proteção, e os espias, por exemplo, numa das casas aqui, podiam descer pela janela e depois seguirem o seu caminho. Então esta cidade era virtualmente impossível de ser conquistada por um povo como Israel, que não tinha tanta tecnologia militar. Tanta tecnologia, então havia aqui muita dificuldade. E para a conquista de Israel, então Deus vai agora definir qual é a estratégia militar. E quando nós começamos a ouvir a ler esta estratégia militar do Senhor, ela é em tudo incompreensível para nós. A conquista da cidade, Deus disse, passa por um período de 7 dias, em que todos os dias a arca é transportada por um conjunto de sacerdotes e vai um grupo à frente com chifres de carneiro a tocar uma buzina. E o exército vai atrás, a uma distância. Então, eles chegam e eles dão a volta à cidade uma vez. Agora imaginem um exército para dar a volta à cidade, uma cidade inteira uma vez. Estamos a falar de uma cidade que não é muito grande. E eles dão então, ao longo do dia, a volta à cidade. E fazem isso 6 dias seguidos. No 7º dia, eles vão novamente dar, já não uma, mas 7 voltas à cidade. O que nos prova claramente que não podia ser uma cidade grande. Imaginem uma cidade como Lisboa, que vai desde o Parque das Nações até Belém. Se alguém tivesse que dar 7 voltas, eu acho que num dia não seria possível pela área que Lisboa ocupa. Então estamos a falar de uma cidade que não era assim tão grande, mas que era altamente fortificada. Então neste dia, neste 7º dia, davam aqui a volta. Em silêncio, o exército, ninguém dizia nada, até que alguém desse um sinal sonoro e de repente eles tinham cântaros de água e eles começavam a partir os cântaros e a gritar. Estamos a falar de um exército, o texto aqui não nos diz, mas não se esqueçam, quando houve os censos, havia 600 homens preparados para a guerra. 600. Não sei se todos foram aqui para a conquista de Jericó, mas vamos considerar, por exemplo, 400.000 homens que estavam ali, preparados para aquela batalha. Então agora imaginem 400.000 homens à volta de uma cidade que não é muito grande. Não se esqueçam daquilo que eu disse. É uma cidade que tem montanhas à sua volta e tem um efeito acústico como se fosse um anfiteatro natural. Então agora 400.000 homens, uma população muito grande, todos a gritar e a fazer barulho ao mesmo tempo, porque eles não contavam com aquilo. Não se esqueçam, todos os dias havia uma volta à cidade e o exército estava em silêncio, ninguém dizia nada, só tocava uma buzina. E de repente naquele dia há um barulho ensurdecedor ao mesmo tempo. Eu fico a imaginar o susto que não deve ter provocado. O susto que aquelas pessoas que estavam dentro da cidade sentiram. Como se não bastasse, agora eles começam a gritar e as muralhas da cidade começam a ruir. E foi exatamente o que aconteceu com a ruína das muralhas, a queda das muralhas da cidade. Então o exército que estava à sua volta acabou por entrar pelos sítios por onde a muralha tinha caído e eles vão tomar a cidade. Havia uma ordem muito clara que o Senhor tinha dado. E vejam o que é que diz a cidade, o que é que diz a Bíblia sobre a cidade. A cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe e os que estiverem com ela. E sempre que aparece Raabe, diz a prostituta, e com ela seriam os seus familiares. Guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então, a ordem divina era muito simples. De Jericó, nós não vamos deixar nada sobreviver
e ninguém vai se apropriar de nenhum objeto da cidade de Jericó. A ordem era muito simples. Toda aquela cidade era consagrada ao Senhor. Era uma espécie, alguns teólogos acreditam, de primícias da terra. Como foi a primeira cidade a ser conquistada, a ideia da primícia é o melhor, aquilo que vem primeiro, pertence a quem? Ao Senhor. E é a ideia, alguns teólogos acreditam que está aqui, por trás desta ideia que vamos deixar esta cidade que ela é consagrada ao Senhor. Por isso, destruição total e ninguém vai aproveitar nada desta cidade. Esta informação é muito importante para o nosso estudo de hoje. Então agora imagina, o irmão vai entrar na cidade, vai fazer aquilo que Deus diz, tem que exterminar as pessoas daquela cidade e existem ali objetos de valor. E o que é que vai fazer? Não pode tocar porque tudo aquilo foi consagrado ao Senhor. Está condenado. Porque se eles se apropriarem de algum daqueles objetos e levarem, então o texto diz que eles vão fazer o quê? Vão tornar maldito o arraial de Israel. Isto não pode acontecer. E é a ordem que nós temos aqui. Então a cidade tinha que ser completamente destruída porque estava sob juízo de Deus. Não se esqueçam que o Senhor estava a executar juízo sobre aquela terra por causa da maldade daqueles povos. Não podia haver saque. Não havia despojos desta cidade. Esta é a indicação muito clara de Deus. A cidade foi, de facto, toda destruída e os espias que foram protegidos por Raabe receberam ordens de Josué, foram resgatá-la e cumpriu-se tudo aquilo que eles tinham prometido e juramentado com Raabe. E o texto diz: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha, e os acamparam fora do arraial de Israel. Então eles foram tirados. Acontece uma coisa interessante. E agora onde é que se vai colocar? Jericó está destruído, eles têm que dar guarida àquela mulher, só que ela faz parte daquela cidade, então ela é impura. Então eles levam-na, ela e a sua família, e colocam então a viver próximo do arraial, mas não dentro do arraial. Sabemos mais tarde que Raabe então passa a fazer parte da congregação. E o texto diz, alguns capítulos depois, Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Então nós com isso conseguimos compreender a misericórdia e a graça de Deus que se estendeu àqueles povos. Então, quando Deus dá a ordem para que aqueles povos fossem completamente exterminados, não é uma matança por matança. Não é um prazer pela morte, mas é o juízo divino a cair sobre aqueles povos por causa da sua maldade. Tanto que Raabe, porque acreditou que o Senhor iria conquistar aquela terra, acreditou no Deus de Israel, teve fé, então ela foi salva daquilo que aconteceu. De tal maneira que, numa fase inicial, é colocada fora do arraial, mas ela depois passa a integrar o próprio povo de Israel. E, surpreendentemente, os irmãos vão encontrar Raabe na genealogia do Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque as mulheres que aparecem, os nomes das poucas mulheres que aparecem na genealogia do Senhor Jesus Cristo, quase todas são de povos estranhos. A única que aparece que era judia é Maria. Todas as outras eram de povos estranhos, como nós vamos agora encontrar aqui Raabe e depois mais tarde também Ruth. E é isto que nós temos aqui na conquista de Jericó. Olhando para a geografia, temos aqui Jericó, a cidade mais próxima era a cidade de Ai. Eles vão conquistar a terra toda, então vão ter que conquistar cidade a cidade, e não há problema nenhum porque eles vão iniciar uma conquista com a garantia dada por Deus de que eles iriam vencer todas as batalhas. Então, para eles é indiferente qual é a cidade que vem a seguir. Ai, por acaso não era uma cidade muito grande, mas se fosse, seria a cidade que eles iriam conquistar. Então agora eles têm a cidade de Ai aqui. A geografia é muito importante, como eu vos disse há pouco tempo. Então eles agora vão ter que conquistar a cidade seguinte. Josué já é um estratega militar. Ele vai enviar então espias para poder
ver a cidade e trazer um relatório para eles depois definirem qual seria a estratégia de guerra. E o texto diz: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. A Bíblia utiliza muito a expressão subiu, desceu. E eu tinha muita dificuldade porque às vezes quando estava a ver os mapas nunca percebia porque aquilo não tinha nada a ver com o norte e com o sul. Quando nós, por exemplo, vamos para a Coimbra, para o Porto, nós dizemos vou subir. Mas vamos subir porquê? Porque vamos para norte. Se eu for para o Algarve, vou descer. Mesmo que, em termos de altitude, vá para uma zona mais alta. Mas nós dizemos sempre subir e descer por causa disso. O norte e o sul dão-nos aqui referências. Quando nós estamos a falar da Bíblia, não é o norte e o sul que se utiliza como referência, mas sim a altitude em que a cidade ou a localidade está. Então, quando diz subir, significa que Ai está numa posição mais alta do que Jericó. E se nós estivéssemos a fazer uma análise em termos transversal da geografia, nós temos aqui o Rio Jordão que Israel atravessou, Jericó está aqui numa baixa altitude e Ai está a mais de 850 metros, numa subida quase íngreme. Israel agora estava em Gilgal, aqui perto, vamos dizer que Israel está aqui nesta zona, tinha atravessado o Rio Jordão. Este é o nível das águas do mar, o nível médio. E agora Ai está, comparativamente com Jericó, a 1100 metros de altitude. Então eles têm que subir a íngreme e ver o que é que se passa naquela cidade. E eles sobem e fazem então ali toda a observação que lhes era requerida e agora eles vão regressar e trazem o relatório a Moisés. E o relatório deles é que esta cidade é pequena, a sua posição é boa, nós estamos em desvantagem, mas a cidade é tão pequena que enviar cerca de 3.000 homens resolvia o problema. Não adianta enviar tanta gente porque vais cansar o povo. E este é o relatório que eles trazem. E diz mesmo claramente, e voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3.000 homens a ferir Ai. Dá para nós termos uma ideia de que se tratava de uma cidade relativamente pequena, militarmente muito mais fraca do que aquela que eles tinham enfrentado, que era Jericó. E a ideia é, não vamos fatigar as pessoas todas, não é? Ainda agora tivemos uma guerra. E a fatiga porquê? Por causa do relevo. Eles tinham que ir em subida. Imaginem agora um exército em subida, com os materiais e as armas que eles tinham de levar, cerca de 1 quilómetro sempre a subir. E eles dizem, não, envia-se aqui um grupo muito pequenino. Josué, o que é que faz? Aceita aquilo que foi o relatório apresentado pelos seus homens. Então agora estamos em condições de conquistar a cidade seguinte e dá-se a batalha. Os cerca de 2 a 3 mil homens sobem aquela subida íngreme e vão até Ai e vão tentar conquistar a cidade. Só que acontece algo surpreendente, porque eles iam com a certeza de que iriam vencer, por duas razões. A primeira, humana, é porque aquela cidade é muito fraca, comparativamente com Jericó. A segunda é porque eles iam com a certeza dada pelo Senhor, que ninguém lhes ia conseguir resistir. Então eles vão com a segurança de que a vitória é garantida. Quando chegam lá acima, vão iniciar a batalha, o texto não dá muita descrição, diz simplesmente que eles perdem a batalha. E diz assim, assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram, não se sabe exatamente o que é que aconteceu, diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e os derrotaram na descida, enquanto eles vinham a descer, a fugir dos homens de Ai. Isto foi uma coisa surpreendente, porque como é que vão perder com uma cidade tão pequena? Para dizerem cerca de 3.000 homens, é porque era uma cidade, de facto, militarmente muito fraca. Muito fraca. Não era uma cidade de referência. Mas eles, ainda assim, perdem a batalha. E vejam a expressão que a Bíblia utiliza para descrever o estado de espírito do povo. E diz assim, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A pergunta é, porquê? Foi só uma derrota. Morreram 36 pessoas. Porquê que eles vão ter ficado neste estado? Israel teve outras batalhas e perdeu, mas não ficou neste estado. Ficam tristes? Sim. Mas não neste estado. Porque esta expressão é muito forte. Porquê que eles vão ter ficado desta forma?
Eles perderam uma guerra, mas perderam uma batalha. De uma guerra podiam vencer a seguir. Mas eles não sabiam. Eles aqui não sabiam que há pecado. A Cristina está a adiantar história, já está a estragar tudo para quem ainda não conhece a história. Mas ainda não sabemos nada. Não se esqueçam da geografia. A geografia é importante. Vejam. Aí está aqui. Jericó está aqui. E Israel há de estar estabelecido nesta zona. E temos aqui o rio Jordão. Não se esqueçam daquilo, o caule do rio está muito acelerado ainda. Então agora Israel está numa região de vale, circundado por montanhas, e tem um rio na sua retaguarda, e eles não podem passar aquele rio. Seria qualquer coisa como isto. O rio está aqui, eles estão cá embaixo, não podem passar para aqui para fugir para este lado, e aqui tem montanhas. E Ai seria uma cidade, por exemplo, que tivesse aqui, e há outras cidades à volta, e a coligação entre as pessoas das cidades à volta está-se a formar, e eles sabem disso. Então Israel está preso. Havendo uma coligação entre aqueles povos, basta eles descerem a cidade, as montanhas, por estas cidades, Israel está aprisionado porque tem o quê? Na sua retaguarda, o rio. Israel percebe, estamos encurralados. Eles juntando-se, basta descerem as montanhas, nós estamos no Vale do Jordão. Não temos como fugir. Não há nada a fazer. Eles estão encurralados. Então eles sentem que esta derrota pode ser uma situação dramática, porque eles percebem, agora qualquer um nos pode vencer. Jericó foi um golpe de sorte, agora qualquer um nos pode vencer. Se Ai nos consegue vencer, uma cidade tão pequena, que com 3.000 nós fomos tentar, é porque eles eram muito menos e perdemos. Então agora, quando aquelas outras cidades fortes que eles conheciam, lá estavam, se juntarem, como é que será? E então Israel vai ficar neste estado. Josué, eu acredito que ficou extremamente confuso, porque foi Josué que recebeu a indicação do Senhor para conquistar a terra. Vejam o que é que o Senhor tinha dito há algum tempo a Josué. Não te mandei eu ser forte e muito corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué está a pensar, mas como é que foi comigo se eu perdi? Deus não foi com ele. Então, vejam o lamento de Josué. Ah, Senhor, que direi? Josué está a dizer, eu vou dizer o quê? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Israel fugiu. E agora vejam a preocupação dele. Ouvindo isto os cananeus e todos os moradores da terra, vejam, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Cercarão porquê? Por causa desta situação. Agora é fácil. Josué percebe que isto é aquilo que pode acontecer, não é? E então, que farás o teu grande nome? E Josué está a fazer aqui uma pergunta ao Senhor, diz, ó Senhor, e o teu grande nome? Isto aqui é interessante, Josué dizer, Josué não está a tentar fazer nenhuma chantagem emocional com o Senhor, já sabemos que Josué conhece suficientemente o Senhor para saber que não é assim que se lida com o Senhor, mas ele diz uma coisa interessante, o nome do Senhor era levado por quem? Ou deveria ser por Israel. Então ele está a dizer, Senhor, se nós agora sucumbirmos, quem é que vai proclamar o teu nome a estas pessoas? Esta é uma mensagem também boa para nós. Se nós não proclamarmos, quem vai proclamar? Sabemos que o Senhor é de arranjar. Não queremos ser nós aqueles que quando um dia formos julgados, o Senhor disser, tu não fizeste a proclamação do meu nome como devias. Porque Israel tinha esta responsabilidade de proclamar o grande nome do Senhor, exatamente como nós temos hoje essa mesma responsabilidade. Relembremos novamente qual era a condição para o sucesso. Porque isto é importante para a análise que vai ser feita agora. Houve uma derrota. A condição para o sucesso qual era? Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer o quê? Segundo toda a lei que Moisés ordenou. Então, a condição para o sucesso era o quê? Cumprir a lei. Não pecar, vamos dizer assim. Não te desvies dela, e depois é tão rigoroso. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, se houve alguma coisa que aconteceu mal, houve o quê? Um desvio da lei. Houve um desvio da lei.
E é exatamente isso que o Senhor vai dizer a Josué. E diz assim nos versículos 10 e 11. Então disse o Senhor a Josué: Israel pecou. Israel pecou, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram. Os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Nós havemos depois de analisar melhor, mas Israel pecou. Aqui está a dizer que o pecado foi cometido por quem? Pelo povo. O pecado foi cometido, mas que general de exército é Josué, que vai na conquista de Jericó, vê o povo Israel a roubar e não diz nada? Será que cometeram o pecado e ele não viu? Porque o texto está-nos a dizer que pecou quem? Israel. Israel está, aqui é um substantivo coletivo, o povo. Mas Josué vê o povo a saquear e não diz nada. Será estranho, não é? Vamos então ver que pecado do povo foi esse. Que pecado do povo foi esse. Tem que haver agora. Sabemos que houve pecado, não sabemos qual foi o pecado e nem quais foram as pessoas do povo que pecaram. Josué não sabe. Então tem que haver agora purificação e o Senhor vai intervir. E aquilo que acontece é que cada tribo seria apresentada a Josué. Temos que saber aqui quem é o prevaricador ou quem são os prevaricadores. Então cada tribo é apresentada a Josué. O Senhor iria indicar qual era a tribo de onde o pecado tinha vindo. Então uma tribo ia ser escolhida. Mas dentro da tribo existem muitas famílias. Então o Senhor iria indicar qual era a família. Não se esqueçam, a ideia de família é família patriarcal. Seria, por exemplo, o meu pai o chefe de família e depois eu e todos os meus irmãos aproximar-nos, que era a ideia de família patriarcal. Depois desta família patriarcal, uma pessoa iria ser escolhida. E foi exatamente isto que aconteceu. E diz assim o texto. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, como já vimos. Caiu a sorte sobre a tribo de Judá, foi escolhida uma tribo. Fazendo chegar a tribo de Judá, a sorte caiu sobre a família dos Zeraitas. Quando os Zeraitas se aproximaram, homem por homem caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a casa patriarcal de Zabdi, homem por homem caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então percebemos, o pecado foi cometido dentro desta tribo, dentro desta família, por esta pessoa específica dentro da família. Meus irmãos, mas afinal quem pecou? Lembram-se há pouco tempo, Deus disse que tinha pecado quem? Disse, Acã pecou. Quem pecou então? Tinha dito o povo. E esta passagem para mim, eu sempre gostei pelo que ela nos ensina. O pecado de um afeta toda a comunidade e ela é destrutiva. Quantas pessoas morreram na batalha? Em Ai. A Bíblia não nos diz exatamente isso. Uns 36. Os que morreram tinham pecado. Então, mas agora alguém ficou órfão por causa do pecado de um Acã. E que se calhar um Acã estava descansado agora na sua tenda, nem era daqueles que foram, dos 3.000 que foram. Estão a ver como o pecado é destrutivo. O nosso pecado afeta os outros e nós às vezes nem nos apercebemos. Mas ele é devastador. Alguma mulher ficou viúva, mas o Acã estava a dormir na sua tenda provavelmente, descansado. O nosso pecado, mesmo que nós estejamos aparentemente descansados ou a consciência não nos acusa, mas ele sempre vai ter uma consequência. E é destrutivo. E é o que estava aqui a acontecer. E o pecado de uma pessoa, Deus quando olhou, porque Deus olha para o povo como uma comunidade, diz, vocês estão em pecado. Então não vamos viver aqui numa teologia de bolso, barata. Não, não, não. Quando alguém peca na igreja, toda a comunidade é afetada. Por isso, o pecado é sério demais para nós banalizarmos ou nós dizemos, deixa estar, não tratar, quando há uma divergência entre irmãos, depois eu trato. Enquanto o pecado não é tratado, a comunidade sofre. De tal maneira que Deus sabia quem era o pecador, mas Deus olha para o povo e diz, isto está tudo contaminado. O povo pecou. O povo pecou. Há aqui uma responsabilidade coletiva. Agora o irmão diz, mas não devia ser assim.
Pode ter essa discussão com o Senhor, mas é assim que funciona. Há uma responsabilidade coletiva, porque o cristianismo, e aqui estamos a falar do povo de Israel, e a lógica é um bocado semelhante, sendo o povo de Deus, nós não somos individuais, nós temos uma relação de proximidade com os outros. E o nosso comportamento afeta a vida das outras pessoas. Então aqui está identificado quem era o pecador. Acá, não tem como esconder, ele confessa aquilo que ele fez. E o que é que ele fez? Ele, quando estava na conquista de Jericó, vê uma capa babilónica, apodera-se da capa, apodera-se cerca de 2 quilos, um pouco mais de prata e um pouco menos de 1 quilo de ouro. Ele vê as coisas ali próximas, aproveita, guarda, leva para a sua tenda, esconde lá debaixo do chão e guarda tudo aquilo. Mas aquelas coisas que ele trouxe, não se esqueçam daquilo que nós lemos. Aquela cidade toda devia ser destruída. Tudo estava consagrado para quem? Para o Senhor. Ninguém podia saquear. Aquela cidade não podia ter despojos. Não podia haver despojos daquela cidade. E o Acã violou aquilo que o Senhor tinha dito. E por isso, então, agora ele, com o seu pecado, está a contaminar todo o povo. Ele é identificado. Eu fui fazer aqui a tradução daquele dinheiro. A prata dá mais ou menos 3.700 euros, sensivelmente. O ouro, cerca de 69 mil euros. Estamos a falar de cerca de 72 mil euros. Não podemos fazer uma tradução tão simplista, mas mesmo que fosse hoje, era muito dinheiro. Naquela altura, provavelmente representava uma quantia muito, muito maior. Então, a ordem do Senhor é simples para este caso. Acá, os seus animais, os seus objetos de ouro, a sua família, todos foram levados para o Vale de Acor, foram apedrejados e depois foram completamente queimados, para que o pecado saísse do meio de Israel. Agora os irmãos dizem, mas Deus agora não manda matar. Não, nós já não estamos a viver debaixo da lei de Moisés. Nós vivemos debaixo da lei de Cristo. Mas o Senhor não mudou. A atitude do Senhor para com o pecado é igual. O Senhor quer que o pecado seja eliminado. E o Senhor não trata do pecado de forma delicada, nem com complacência, como nós achamos que é amor. Não, o pecado tem de ser erradicado. E se for de forma violenta, que seja. O pecado tem que ser erradicado. Quando eu digo de forma violenta, não é fisicamente, atenção, porque a lei de Cristo não diz para tratarmos assim. Mas violenta tem que ser tratado rapidamente. Não pode haver aqui delicadezas para tratarmos aquilo que está errado. Depois da purificação, então Deus ordenou que a cidade de Ai fosse agora sim conquistada como deve ser. Então o texto diz: diz o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. É interessante o que nós temos aqui. Quando Josué estava a fazer os preparativos para conquistar Ai, ele enviou espias. E os espias disseram o quê? Para irem quantas pessoas? 3.000. Deus agora está a falar com Josué e diz para irem quantos? A visão humana e a visão divina é completamente diferente. O excesso de segurança que nós temos. Porque eles vão ver Ai e dizem, não, uns 3.000 nós conseguimos. Mas Deus está a dizer agora uma coisa completamente diferente. Se nós fizermos as contas matemáticas, porque há aqui uma série de números que o texto vai apresentando, vão mais de 10 vezes o número de pessoas que os espias tinham sugerido e que Moisés concordou. E vemos que há uma diferença muito grande entre a visão humana do facilitismo e que dá, da visão divina, que é uma visão de precaução, de segurança. Então, Deus vai dizer, prepara e envia aqui todos estes homens de guerra para a conquista de Ai. E a conquista desta cidade, ela dá-se através de uma estratégia de emboscada. Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Ai está aqui, perto de Betel. Betel também vai se juntar a Ai. Então, Israel está aqui nesta zona. E o que vai acontecer é que vão existir 2 grupos. Há um grupo liderado por Josué, com um grupo muito menos de pessoas, que vai para aqui. Vai para norte da cidade e vai colocar-se num vale. Então a cidade está cá em cima, eles colocam-se num vale e é como se estivessem a atiçar. Okay? Há um outro grupo que os da cidade não conseguem ver,
que vão ficar a oriente da cidade. E vão ficar ali escondidos. Eles têm tudo combinado. Então Josué está ali no vale. As pessoas da cidade veem Josué no vale com os seus militares, seguros, porque eles tinham vencido Israel há pouco tempo, então eles sabiam, este exército é fraco. Eles veem Josué com um grupo pequeno de pessoas, não é? Então, quando eles e Josué estabelecem o contacto visual, eles começam a descer, Josué começa a fugir, e eles vão com uma segurança tão grande que todos os homens da cidade saíram e foram atrás de Josué. Todos os homens foram atrás de Josué. Quando eles saem e vão atrás de Josué, estes de emboscada, o que é que fazem? Entram na cidade, queimam a cidade toda. Então, os homens de guerra, que agora estão fora da cidade, e o texto diz que todos saíram, eles estão todos fora da cidade, aqui Josué está a fugir. Quando estes queimam a cidade, os homens olham para trás e dizem, a nossa cidade está a queimar, e percebem que afinal houve uma emboscada. Então Josué deixa de fugir, vira-se para eles, então agora os homens de Ai ficam o quê? No meio dos israelitas, porque agora tem Josué e tem os outros que agora estão em cima, na cidade, a cidade está queimada e estão a descer. Então os habitantes de Ai e de Betel, que se junta também aqui aos de Ai, provavelmente vão por aqui, acabam por ficar ali numa emboscada. E eles são completamente derrotados. Os irmãos depois poderão ler toda esta estratégia que Deus disse a Josué e Josué vai cumprir rigorosamente. Então, com isso, cai a cidade de Ai e é mais uma cidade que é agora conquistada. A conquista da terra é cidade por cidade e com isso, com esta conquista inicial, nós começamos a ver que Israel começa a ocupar cada vez mais espaço. Eles estavam em Gilgal, já tomaram Jericó. Agora já tomaram Ai. Eles já saíram do vale. Já estão a tomar as cidades que estão nos pontos altos. E aos poucos eles começaram a ocupar cada vez mais área. As outras cidades percebem, este povo veio para ficar. Eles até ganharam uma esperança com a derrota de Israel em Ai. Mas quando agora Israel toma Ai, eles percebem, eles não vão parar. Então os outros povos, eles decidem fazer uma coligação, juntam-se todos. Diz assim, sucedeu que ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Está formada agora aqui uma coligação. E eles agora, juntos, vão tentar lutar contra Israel. E é aqui que entra os gibeonitas, que é um povo que os irmãos hão de encontrar. E fala-se muito durante o reinado de Davi, Saul, o reinado de Davi, o reinado de Salomão. Eles vão ter depois uma importância muito grande na história de Israel. Então, existe aqui esta coligação, mas existe um povo que são os gibeonitas. Os gibeonitas percebem que esta coligação está-se a formar e vão todos tentar lutar contra Israel. E eles têm medo. Eles têm medo do que é que poderá acontecer. Então eles enviam um grupo de homens que com roupas velhas, pegam em pão bolorento, levam, e este grupo de homens dos gibeonitas vão até Josué. A coragem dos homens. Eles vão ter com Josué e dizem, olha, nós viemos de muito longe, olha para as nossas roupas todas. Olha, o nosso pão, quando nós saímos, estava fresquinho. Está cheio de bolor, já nem dá para comer. Nós acreditamos que o Senhor vos deu esta terra e que o Deus de Israel é poderoso. Nós somos de uma terra muito longe, não temos nada a ver com isto que se passa aqui, com esta coligação de reis que agora quer lutar contra vocês. Então, nós queremos fazer aliança, porque sabemos que vocês vão conquistar esta terra. E quando conquistarem a terra, eventualmente vão chegar à nossa cidade, que está muito longe, e nós queremos ter aqui uma relação pacífica convosco. Então, o que é que Josué vai fazer com os príncipes? Ouvem e aceitam. Mas o texto diz uma coisa muito interessante sobre o comportamento de Josué. Diz assim, então os israelitas, e aqui são os príncipes, nós sabemos isso pelo contexto, tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz
e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então agora houve um juramento. E o juramento disse o quê? Nós não vos vamos matar. Pronto. E assim os gibeonitas conseguiram aquilo que eles queriam, que era a garantia de que Israel não os iria matar. Como é que eles tinham a certeza que Israel não os iria matar? Porque houve um juramento. Porque houve um juramento. Então, 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, não é? Vejam agora o que é que vai acontecer. O texto diz assim: ao cabo de 3 dias depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram vizinhos. Então, onde é que eram? De onde eram os gibeonitas? Eram daqui. De uma cidade colada. De uma cidade muito próxima. Provavelmente era a cidade a seguir para ser conquistada. Era a cidade a seguir para ser conquistada. E agora o que é que se vai fazer com os gibeonitas? Porque a ordem de Deus era de conquistar a terra. E a ordem dizia o quê sobre os povos da terra? Matar? Tinha que matar? Mas agora eles fizeram um juramento. E agora o que é que se vai fazer? E esta é uma situação difícil. Esta é uma situação difícil. Porquê? Quem fez o juramento foram os líderes. Não foi o povo. Então vejam. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor. Pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram: nós lhe juramos pelo Senhor. Não há nada a fazer agora. Não lhes podemos tocar. Disseram para os príncipes: vivam e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação. Tornaram-se uma espécie de servos do povo de Israel. Mas isto aqui é importante para nós. Porquê? Há um juramento. E a pergunta é: qual é a validade de um juramento? Eles não podiam matar os gibeonitas porque houve juramento. Mas não foi o povo. Mas os príncipes têm a responsabilidade. Eles falam pelo povo. E isto é uma coisa que nós devemos pensar. Eu dou sempre este exemplo. Nós tivemos um primeiro-ministro, eu creio que foi há cerca de 6, 7 anos atrás. Ele estava a dar uma entrevista e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: eu fiz parte de um governo, quando ele não era primeiro-ministro, fez o pagamento de um empréstimo que Portugal contraiu há mais de 100 anos. Os empréstimos, os países vão pedindo empréstimos uns aos outros e às vezes empréstimos são pagos de forma faseada ou muito tempo depois. E eu fiquei a pensar muito naquilo. Eu disse: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não, mas quem governava Portugal representava os portugueses do presente e os portugueses do futuro. E a verdade é que nós pagamos um empréstimo que foi contraído há mais de 100 anos. Mas nós não fizemos nada. Mas quem governava representava-nos. Cuidado com a escolha dos líderes. Eles tomam decisões que implicam a vida de todas as pessoas da comunidade. Agora contra mim falo. Mas cuidado com a escolha dos líderes. Eles têm essa responsabilidade dada pelo Senhor. E por isso, muito cuidado. E vejam agora o que é que aconteceu. O povo não concordava, mas o que é que podia fazer? O juramento foi feito. Não havia nada a fazer. Mas a minha pergunta para terminarmos esta lição é: e qual é a validade de um juramento? A Cristina diz que é vitalício, que é para sempre. Como é que nós podemos saber? Vendo outras histórias na Bíblia. Não, quem jura não deve mentir. Então, vejamos aqui a validade de um juramento, porque isto é muito interessante. Sim, tem que haver fidelidade. Mas durante quantos anos? Esta é a pergunta. Não tem tempo. E nós temos uma história na Bíblia que nos prova exatamente isso. Os gibeonitas, então, Israel tinha dito o quê? Não podiam ser mortos. Os gibeonitas, quando Israel conquistou a terra, continuaram a viver no meio de Israel. Continuaram a viver dentro do povo de Israel. Depois foram aculturados, mas mantiveram algumas práticas distintas, mas eles passaram a fazer parte da congregação de Israel. E houve uma altura, o rei Saul, e estamos a falar de 300, quase 400 anos depois desta história. Quase 400 anos depois.
O rei Saul, agora, o primeiro rei de Israel, está no trono e ele tinha um zelo muito grande. E o que é que ele manda fazer? Exterminar os gibeonitas. Ele dizia, está aqui um povo estranho a viver no meio de nós. E ele manda matar os gibeonitas, um genocídio. Ele não consegue exterminar os gibeonitas todos, mas vejam agora o que é que acontece. Quando Davi começa a reinar, Deus castiga Israel. Deus castiga Israel, mas não sabia porquê. E agora vejam o que é que o texto diz. Houve, em dias de Davi, uma fome. Eu fico a pensar que castigo seria 3 anos. 3 anos de fome. Os irmãos já imaginaram? Colheita após colheita e não dá nada. 3 anos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou quem? Os gibeonitas. Ele não pode matar os gibeonitas, porque houve um juramento. O juramento não tem validade. E vejam, então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, como nós vimos agora, não é? E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. E esta história é toda estranha. E, por um lado, nós culpamos Saul, mas, por outro lado, também, numa análise humana, percebemos que Saul não os matou por maldade. Era o zelo. Saul queria que só ficassem ali as pessoas de Israel. Não queria povos estranhos. Eventualmente, Saul ou esqueceu-se ou ignorou de alguma forma aquilo que foi o juramento que Josué tinha feito. Mas não invalida que o juramento tinha acontecido. Então, mesmo que façamos uma coisa com boa intenção, a boa intenção não invalida a verdade. E a verdade é que o juramento tinha sido feito e os gibeonitas não podiam ser mortos pelos israelitas. Então, cuidado com os juramentos. Cuidado com votos. Não há como voltar atrás. De tal maneira que esta história, à luz da nossa cultura atual, é macabra. Vão ver, e eu agora não vos vou contar. Vejam o que é que foi necessário fazer. Algumas pessoas da família de Saul tiveram que pagar com a própria vida para que o Senhor pudesse cessar o castigo que estava a dar a Israel. Pessoas que não tiveram nada a ver. Então, cuidado, o nosso pecado, cuidado com os juramentos, e a grande lição que nós podemos tirar hoje. O nosso pecado é destrutivo para a comunidade e os juramentos são vitalícios. Não há como voltar atrás. Por isso, com estas histórias aprendamos a ter muito cuidado, a preservarmos a integridade da comunidade, a santificação do grupo, não é? E sermos mais cautelosos nos juramentos, porque se o fizermos, somos obrigados a cumprir. Sem desculpa para violar, não há. A Bíblia diz que o Senhor agrada-se de quem jura com dano próprio. Significa o quê? Fiz um juramento e agora aquilo está a ser adverso para mim, dano próprio, eu tenho que aguentar-me. E o Senhor agrada-se de mim desta forma, não de outra. Alguma dúvida? Comentário? Não havendo. Muito obrigado. Vamos para o tempo de chá.